Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um Projeto Iniciação, nessa noite de sábado. E estamos aqui. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, querido irmão Gilberto Catira, querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estão presentes no nosso encontro, né, hoje, do Projeto Iniciação. E vamos, então, começar já a nossa abordagem, né, dizendo que esse nosso programa, que nós desenvolvemos todo sábado, né, a partir das 20h40, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando, isso não me canso de repetir, a iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que desenvolver na vida, né? Então, o encontro segue o conhecimento básico do conhecimento iniciático das idades. No nosso caso, são duas bases fundamentais aqui do programa. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E a Blavatsky foi fundadora da Sociedade Teosófica, né? Então, e, além disso, nós aproveitamos, abordamos, quando necessário, né, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar àqueles que já estão no caminho da iniciação, e suponha, por exemplo, já estejam, por exemplo, na eubiose ou em outra instituição iniciática, né? Propiciar a oportunidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido, né? Porque nós temos que repensar tudo, né? Aprendemos as coisas, mas temos que ir reciclando, aprofundando o conhecimento, isso faz parte do processo evolutivo, é o projeto de iniciação, né? A outra finalidade do encontro, e uma finalidade muito importante, importantíssima, digo, né, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Então, estamos caminhando para um novo ciclo, né? Aliás, isso aí na internet está se falando cada vez mais a esse respeito, e não é por acaso, né, para-se da quinta dimensão. Isso aí é um assunto pertinente, a eubiose estuda profundamente esses estudos, nos graus, quando estuda a cosmogênese, a antropogênese, a gente entende perfeitamente a questão a questão exatamente desse era de Aquários, né, que é justamente onde está ocorrendo o princípio da manifestação do Avatara Maitreya, né? Muito bem. E o Brasil tem é o berço da nova civilização, né? O Brasil, repetindo, é o berço da nova civilização. E o nosso mestre indica o ano 3005 para o início de um esplendor, né? Uma fase de bastante importância na humanidade, né? E justamente com o Brasil desempenhando seu papel importantíssimo justamente na era de Maitreya, né? Agora, a pessoa pode dizer assim, mas daqui a 1000 anos, né? Poxa, aqui a gente está pensando que há 1000 anos. Eu quero dizer o seguinte, o tempo não existe, o tempo é maia. Então, o trabalho é agora. É isso. 3005 está sendo uma projeção que o nosso mestre Deus deu para início de uma nova civilização. Mas para que essa nova civilização ocorra, é necessário que nós trabalhemos já. A humanidade deve atuar já no momento exato, agora, para que este momento da nova civilização ocorra, né? Muito bem. Então, essa mensagem é muito importante. As pessoas que querem entrar no projeto, querem seguir o projeto de iniciação,
tem que necessariamente participar de uma escola iniciática. É necessário entrar numa escola iniciática. Não é possível fazer o projeto de iniciação fora de uma escola iniciática. Isso é o ensinamento do nosso professor Henrique de Souza, nosso grande mestre, e de todos os mestres. A gente vai pesquisando e verifica esse fato. Então, a pessoa pode escolher a entidade que mais lhe agradar, né? Vai ser bom, deve escolher uma entidade que siga uma escola iniciática, mas que siga realmente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Mas nós, do nosso lado, nós convidamos as pessoas a virem para a eubiose e fazer a sua iniciação aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que pode fazer? A pessoa tem que entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose e trocar ideias, né? Informações. Né? Qual é o primeiro contato que a pessoa pode fazer com a eubiose? É simples. É só entrar no mecanismo de busca da internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela vai entrar, vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Lá o site tem toda a descrição da eubiose, tem fundamentos a respeito do funcionamento da eubiose, etc. E tem um botãozinho onde a pessoa aperta, clica, e esse botãozinho é assim, onde estamos? Esse botãozinho nos remete dentro do site, né, a uma área em que nós sabemos exatamente onde estão todos os a eubiose, né? Todos os departamentos, da eubiose no Brasil e no exterior. Então, a pessoa vai localizar, é claro, um departamento que fique na sua cidade ou próximo à sua cidade. O site vai dar o endereço, o telefone, e-mail, todas as informações necessárias. A pessoa, então, começa a participar da eubiose, fazendo o grau peregrino. Agora já estamos em maio, eu acho que já ultrapassou a data limite para que a pessoa ingresse no grau peregrino. Então, esse grau, em muitos departamentos, já começou em janeiro, fevereiro, né? Acho que agora já está um estado muito adiantado para a pessoa começar o peregrino. Ela pode começar o peregrino no ano que vem. Mas esse contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose faz com que ela tome as primeiras informações a respeito de como começar esse processo da iniciação dentro da eubiose. Né? Além disso, até que ela comece o peregrino no ano que vem, ela pode participar de muitos eventos que a eubiose proporciona, né? Inclusive, eventos que nós aqui desenvolvemos no canal Conexão 3005, ela pode participar de palestras da eubiose, né? Pode também acessar Dharana Online, que é uma revista publicada pela eubiose, né? Dharana Online, tem vários artigos, a pessoa já pode ir estudando, lendo, estudando, né? Justamente neste site, né? Dharana Online. É uma revista que sai periodicamente. Antigamente, ela somente tinha na forma impressa, né? Agora, modernamente, então, está se fazendo pela forma virtual, né? Pela internet. Aí estão as primeiras informações a respeito da Sociedade Brasileira de Eubiose. Além disso, devemos dizer que existe o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois mais 4 graus, totalizando 5 graus. A pessoa faz os 5 graus, e depois ela pode, então, num determinado momento, após terminar os 5 graus, ficar fazendo parte como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela vai poder participar de reuniões, de palestras públicas, palestras internas e externas, participar de ritualísticas e, mais do que nunca, melhor do que tudo, ela pode ler, tem o direito de ler as cartas revelação do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né, a respeito da ciência inicial das idades. Então, um conhecimento extraordinário. Né? Então, está essa abordagem inicial a respeito da eubiose. Né? Vamos ver aqui. Eu estou esperando aqui entrar uma determinada irmã, porque ela fez uma pergunta, mas ela não está presente ainda.
não está presente ainda. Estou vendo aqui, estou circulando aqui ela não está presente aqui. Então, mas ela fez uma determinada pergunta, então eu vou responder a pergunta para ela e para todos, mas eu preciso que ela esteja presente. Né? Então, se ela estiver presente hoje, eu respondo hoje. Se ela estiver presente no outro programa, eu responderei, então, quando ela estiver presente, como eu disse. Né? Muito bem. Então, nós vamos começar aqui o nosso encontro, né? Seguindo a sequência dos nossos estudos a respeito de coisas muito importantes a respeito da ciência iniciática das idades. Né? É claro que nós sempre nessa parte inicial, nós faremos um estudo a respeito de conceitos fundamentais deixados pela Blavatsky, né? Helena Blavatsky. Depois, nós faremos aqui, na sequência desse assunto, hoje faremos já o início do estudo sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo, também baseado nos ensinamentos de Blavatsky. Mas é claro que a gente vai, evidentemente, tecendo, a gente vai completando com o ensinamento do nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, e assim por diante. Bom, continuando então essa abordagem desses termos, nós temos aqui esse termo Quetzalcoatl, isso que é um termo mexicano, né, muito antigo, né? O deus serpente das escrituras e lendas mexicanas. Sua varinha e outras marcas provam que era um grande iniciado da antiguidade, que recebeu o nome de serpente, devido aos seus poderes, sabedoria e vida longa. Até os dias de hoje, as tribos aborígenes do México chamam-se pelos vários nomes de répteis, quadrúpedes e aves. Então, esse Quetzalcoatl realmente é uma figura muito importante, né? E, inclusive, na lenda diz que ele teria vindo do mar, né? Do mar para a terra, e teria vindo emergido do mar, né? Isso aí, nós apenas citamos esse fato que é dito por Helena Blavatsky, mas nós vamos ter uma palestra em que nós vamos abordar justamente a história da civilização na América Central, América do Sul, América do Norte, né? Das civilizações que são incas, maias, etc., astecas, que são civilizações descendentes de Atlântida. Né? Então, nós vamos ter um programa específico onde nós abordaremos esses estudos com bastante profundidade. Muito bem. Um outro termo aqui que a nossa Blavatsky informa, e é necessário que a gente estude, é justamente o nome quietismo. Quietismo. Vamos ver isso aí, né? Faz parte dos ensinamentos de Blavatsky. A gente tem que ir se aprofundando nesse assunto, né? Muito importante, né? O quietismo também é chamado de molinosismo, do nome do fundador dessa doutrina, o sacerdote espanhol Miguel de Molinos. É um estado de repouso perfeito e passividade mental alcançado pela unificação com Deus, através da contemplação profunda. Tem vários pontos de semelhança com a yoga hindu, o quietismo, né? Que foi iniciado por esse sacerdote espanhol Miguel Molinos, mas tem uma profunda conexão justamente com a yoga hindu. O molinosismo, diz Rafael Urbano, que é um estudioso a esse respeito, em sua introdução ao guia espiritual, é um ascetismo transcendente e, como tal, um remédio único para o grande mal do espírito. Então, aí está, o quietismo, uma corrente de pensamento, né, que justamente tem essa profunda objetivo justamente de fazer a transformação interna do indivíduo. Né? A religião da época do sacerdote Miguel Molinos era demasiado fria, inanimada e mecânica. O ideal ético do cristianismo havia degenerado até o catolicismo romano, interessando-se demasiadamente na esfera material da atividade, entravando a livre indagação do espírito. Toda religião é assim, né? No sentido vulgar do termo, aqueles que acabam seguindo
a informação do mestre, acabam trazendo dificuldades e até degenerando os ensinamentos do mestre. Isso aí é fundamental. Em toda a civilização acontece isso, né? Os discípulos acabam degenerando os ensinamentos do mestre primordial e formam-se uma religião com dogmas e preconceitos e assim por diante, né? Ao invés de apoiar-se no amor ao próximo, a igreja aspirava à dominação do mundo. A gente sabe o que aconteceu com a Igreja Católica, né? Isso aí é importante, né? A igreja estendia sua mão não para abençoar os povos e levantar os pobres caídos nas trevas terríveis, mas para empunhar armas, arrebatar cetros e acender fogueiras. Nós passamos, inclusive, na Idade Média, né? Foi um tempo terrível, né? Terrível para a humanidade, né? Muito bem. Aqui. Então, Molinos, esse sacerdote, né? Sem propósito deliberado, sem ousadia de qualquer gênero, atreveu-se a manifestar a salvação verdadeira do espírito humano dentro da degradação religiosa da sua época. Então, Molinos fez um trabalho contra essa degeneração que havia na religião na sua época, né? É um homem que diz a verdade num desses momentos terríveis, em que, nas palavras de Coleridge, que é um profundo estudioso, é terrível dizê-la. O insigne autor do Guia, após gozar a reputação de diretor espiritual douto e exemplar, e após ter sido um protegido do Papa e seu hóspede, foi perseguido e vilmente caluniado, ocorrendo mesmo com seus discípulos, que foram qualificados de hereges, os mais obscenos, impuros e desonestos. Aí está. É o que acontece com todo mestre, né? É a história da humanidade. Todo mestre acaba realmente tendo uma importante dificuldade em manter essa sua questão, os seus ensinamentos, né, vigentes, né? Molinos, vítima da odiosa intolerância e cego fanatismo, pôde escapar, né, quase milagrosamente das chamas inquisitórias da Inquisição, né? Porém foi condenado à prisão perpétua. E disse que quando chegou ao convento dos dominicanos de São Pedro Montório, onde devia acabar seus dias, disse a seu acompanhante, com a inteireza do justo, estas palavras simples: no dia do juízo, veremos, padre, de que lado se encontra a verdade. A famosa obra em que Molinos expõe suas doutrinas, o Guia Espiritual, obra que o autor compôs movido apenas pelo puro amor do aumento da glória divina e pelo limpo e ardente desejo de promover a perfeição cristã, surgiu em 1675, autorizado com as devidas licenças de um jesuíta, um carmelita e o geral da Ordem dos Franciscanos, e no transcurso de 12 anos foi traduzido até 20 vezes. Não se deve confundir Molinos com o jesuíta espanhol Molina, autor da obra de Concórdia Graciae, da concórdia grega e do livre-arbítrio, e fundador do sistema denominado molinismo. Muito bem. Então, aqui nós vemos a presença, nosso irmão Carlos demonstrou que aqui a nossa irmã Eliane Pontes já se acha presente, né? Está aqui. Boa noite a todos, Eliane Pontes. Então, nós vamos agora introduzir a resposta para a nossa Eliane Pontes, que ela nos fez justamente durante a reunião passada, né? Nós não podemos responder, né? Porque o tempo já estava terminando, em uma fase de final, né? Então, agora nós vamos agora responder. A pergunta da Eliane Pontes era o seguinte, assim, ela pede para que nós falássemos a respeito dos serafins. São anjos, né? Nós falamos sobre os querubins, né? E ela pediu, então, para falar sobre os serafins. Então, nós vamos fazer a correlação, né? Fazer uma rápida correlação aqui. Nós vimos aqui na nossa apresentação que querubins, segundo os cabalistas, são um grupo de anjos
que eles associam especialmente com o Sefer Yosod. Segundo os ensinamentos cristãos, constitui uma ordem de anjos vigilantes. O Gênesis coloca querubins para guardar o Éden perdido e o Antigo Testamento refere-se a eles muitas vezes como guardiães da glória divina, né? Então, inclusive, eles estavam presentes na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, eles estavam presentes lá, figurados. Então, isso aí são os querubins. A nossa irmã pediu, então, para falarmos também sobre os serafins. Então, vamos ver aqui a conexão e fazer os devidos comentários, né? Os devidos comentários, né? Que os serafins, vamos ver, os serafins, são seres celestiais descritos por Isaías. Seres celestiais descritos por Isaías, como de forma humana, com a adição de 2 pares de asas. A palavra hebraica, serafim, é fora do caso citado anteriormente, é traduzido como serpentes, e está relacionado com a raiz verbal de serafim, que significa consumir. Disse que Moisés erigiu no deserto um serafim de bronze como um símbolo. Moisés já erigiu uma estátua de bronze, mostrando a presença de um serafim. Esta brilhante serpente é também usada como emblema da luz. Compare-se o mito de Esculápio, a divindade curadora, que, segundo dizem, foi trazida a Roma desde Epidauro como uma serpente, cujas estátuas o representam empunhando uma vara, no qual uma serpente enroscada. Os serafins do Antigo Testamento parecem estar relacionados com os querubins. Então, no Velho Testamento, os serafins estão relacionados com os querubins. Nós vamos ver agora a diferença, né? Na Cabala, os serafins constituem um grupo de poderes angélicos atribuídos ao Sefirah Geburah, ou severidade. Então, nós temos aqui algo de muito importante nessa questão, né? Dentro do ensinamento da eubiose, isso se encaixa dentro daquilo que nós entendemos por devas. Devas, nós vamos fazer um estudo mais dilatado. Devas ou anjos são seres de hierarquias espirituais que têm evolução paralela à humana e com funções diretamente ligadas à plasmação física dos sistemas evolutivos, na razão de Purusha, espírito, e Prakriti, matéria. Certos adeptos largam a evolução humana e entram nos processos da evolução angélica. Eles são canais evolutivos em paralelo, né? Os anjos evoluem do astral para anjos do plano mental inferior, para anjos do mental superior ou abstrato, que é o seu verdadeiro plano, até se formarem espíritos solares. Segundo o esoterismo cristão, estão classificados em 4 hierarquias com aspectos trinos. Então, esses anjos, dos quais os serafins e os querubins fazem parte, eles se enquadram dentro dessas hierarquias, né? 3 hierarquias, primeira, segunda e terceira hierarquia. Não vamos estudar, claro, cada tipo de hierarquia dessa, mas vamos apenas definir como o que acontece. Respondendo à nossa irmã Eliane, serafins são espíritos do amor, e os querubins são espíritos da harmonia. E existe nessa primeira hierarquia os tronos, espíritos da vontade. Depois, somente citando a segunda hierarquia, é formada por Criotetes, Dinameis, Exosiai. E a terceira hierarquia é por arqueus, arcanjos e anjos. E na 4ª hierarquia está justamente o homem, como espírito, alma, corpo, a caminho do 5º sistema evolutivo, ou de Vênus, ou dos Devas. Veja, a caminho do 5º sistema evolutivo, ou seja, a 5ª dimensão, né? A terceira hierarquia angélica tem uma função mais direta com a humanidade, onde os arqueus são os protetores das épocas evolutivas, com a romana, a egípcia, a grega, etc. Os arcanjos são protetores dos povos e de grupos raciais em sua divisão evolutiva como nações. Os anjos ou angelóis são os protetores individuais, conhecidos como anjos da guarda. Nós sabemos, né? A nossa conversa diária, né? Desde que eu era criança e através dos tempos, a gente sempre ouviu falar dos anjos da guarda, que nós estamos cercados por anjos da guarda. São esses anjos, justamente, né?
As hierarquias angélicas do esoterismo cristão são conhecidas no ocultismo com outros nomes e outros atributos que estudaremos em outra oportunidade, quando disponível esse momento. Né? Muito bem. Eu quero dizer também que, quando nós falamos de linha e hierarquia dos anjos, né, eu quero citar aqui algo que foi ensinado pelo professor Henrique José de Souza. Né? Num determinado momento do seu trabalho com as revelações, ele entrou em contato com Kutume, que é um ser de nome hierarquia. Então, nosso mestre afirma nessa carta revelação, num determinado momento, e que Kutume lhe deu uma importante informação a respeito da questão das linhas, e as linhas desses seres, né? e as hierarquias. Então, Kutume, olha só que importante, Kutume disse assim para o professor, o mestre, o professor Henrique de Souza: quando me chamo de Kutume, quando eu me apresento como Kutume, não quer dizer que eu seja uma individualidade, mas sim o representante de uma linha espiritual, chamado Kutume. Veja só que importante. Então, existe, olha, exemplificando, existe uma linha espiritual chamada Kutume, linha Kutume. E todo ser que participa dessa linha, ele pode se manifestar ou através de seus tulcos na face da Terra. Então, ele vai sempre dizer assim: eu sou Kutume. Mas não porque ele seja individualmente Kutume, mas ele diz: eu sou da linha Kutume. Então, nós podemos ver que neste intervalo, neste plano entre o segundo trono e o primeiro trono, existe uma quantidade, que nós não podemos saber quantas, linhas e mais linhas, hierarquias e mais hierarquias desses seres angélicos, que estão sempre proporcionando um trabalho à humanidade, visando facilitar a sua evolução. Agora, queremos dizer que as hierarquias não se dispõem, essas linhas hierárquicas, não se dispõem assim, de baixo para cima ou de cima para baixo. Não, não é assim. Tudo está contido no mesmo ambiente. Tudo se interpenetra. Isso. Veja bem, o espaço não existe. O espaço é Maia. Então, todas essas hierarquias, mais altas e mais baixas, elas se interpenetram, interagem entre si, se interpenetram. A divisão que existe é justamente o plano vibracional. O plano vibracional é o que faz a diferença das linhas hierárquicas. Então, isso aí, então, a gente vê que os querubins e serafins, né, com as suas funções especiais, estão presentes no nosso ambiente, interpenetrando o nosso ambiente evolutivo. Né? Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao tema, a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Então, nós podemos estudar qual é a diferença entre eles. Né? Primeiramente, devemos saber que existe muita organização no plano espiritual. Não podemos comparar ao nosso plano material. Portanto, a hierarquia espiritual apresenta funções bem definidas e programações bem planejadas. Então, o que significa anjo, arcanjo, querubim e serafim? Vamos entrar nessa questão. Qual é a diferença aí? Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Estão próximos da humanidade, convivem conosco e estão a serviço das pessoas. São espíritos puros criados por Deus. São instrumentos da justiça e misericórdia, são mensageiros entre o céu e a terra. Os arcanjos estão no mais alto coro dos santos anjos. Eles são encarregados em transmitir tarefas, dons e responsabilidades aos anjos. Recebem a luz divina e tornam essa luz adequada para o uso dos anjos, qualificando-a corretamente. É o arcanjo quem sabe qual anjo está melhor capacitado para receber determinada tarefa a ser executada por ele. Então, assim, o arcanjo escolhe um anjo para definir as suas ações frente ao nosso universo, dentro do nosso universo,
que é o sistema solar, e especificamente em função de ensino com relação à humanidade, né? Podemos dizer que o arcanjo não só escolhe o anjo específico para tal atividade, mas também lhe fornece luz necessária para a sua perfeita atuação. Arcanjo significa anjo principal. Então, arcanjo é o anjo principal. E isto é o mais importante. E está na hierarquia divina acima dos anjos. Então, arcanjos estão acima dos anjos. Os arcanjos possuem grandes poderes e trabalham para o bem de todos. Transmitem as mensagens divinas, iluminando os pensamentos de médicos, cientistas, governantes, ambientalistas, ecologistas, guiam a humanidade e as sociedades. São poderosos guerreiros da paz e transformam tudo. Já os serafins, olha os serafins agora, para a nossa Eliane Pontes, nossa irmã Eliane Pontes. Já os serafins pertencem à primeira esfera da hierarquia angelical. Serafim está na primeira esfera da hierarquia angelical. Sua posição está próxima de Deus e desempenham suas funções diante do Pai Celestial. Os serafins, né? Esta ordem é considerada a mais elevada de todas. A ordem dos serafins é considerada a mais elevada de todas as ordens. São encarregados de transmitir o amor aos demais, a ordem do amor. Eles se posicionam próximos ao trono sagrado e celebram com belíssimas canções e adorações sendo sentidos por nossos corações. Príncipe dessa hierarquia angelical, Metatron. Metatron significa rei dos anjos. Simboliza o poder da abundância e governa todas as formas da criação em benefício da humanidade. Por fim, agora os querubins. Já falamos dos serafins, né? Que é a parte mais superior dessas hierarquias. Agora, os querubins também pertencem à primeira esfera da hierarquia angelical. Eles são considerados guardiões da luz, das estrelas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir a sabedoria. Príncipe dessa hierarquia angelical, Raziel. Ele é considerado anjo dos mistérios. É o príncipe do conhecimento, reside em Shokmak, que simboliza o reino das ideias puras. Então, aí nós vimos, então, com umas rápidas palavras, justamente a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Então, conforme as indicações que a literatura nos informa, o serafim está numa posição bem elevada, né? Exerce uma função próxima a Deus, né? A divindade. Depois vem os querubins e outras formas de anjos, que estão sempre a serviço da evolução humana. Agora, a questão toda, para finalizar essa abordagem, a questão toda é nós, seres humanos, nos tornarmos veículos dessas hierarquias angelicais. Não é verdade? Essas hierarquias angelicais, elas se projetam na face da Terra através de tulcos, porque elas não podem reencarnar. Um ser dessa magnitude, ele não pode assumir um corpo, porque é muita energia. É muita energia para ser encerrado num corpo físico humano. O corpo físico humano não aguentaria tanta energia. Então, esses serafins, querubins, anjos, arcanjos, etc., podem emitir tulcos. Isso vem descendo através das hierarquias, né? Hierarquia após hierarquia, mas isso, sempre citando que não é uma descida, mas está tudo integrado dentro do mesmo ambiente, né? As coisas se interpenetram, mas esses tulcos vão se aproximando do plano terrestre e nos dão a possibilidade do entendimento das coisas superiores. Agora, é necessário que nós estejamos preparados para sermos veículos desses tulcos que provêm desses seres elevados, serafins, querubins, etc. Então, o importante é justamente a finalidade do projeto de iniciação. A iniciação, o autoconhecimento, ela visa exatamente isso, nos tornarmos veículos desses seres para trazermos cada vez mais esses conhecimentos superiores para a face da Terra. É o caminho da Terra para a quinta dimensão, que está se falando muito, né? A quinta dimensão vai ocorrer, é indiscutível, né? E isso aí é algo que não se pode deter o processo evolutivo. Mas a quinta dimensão será executada por aqueles
que servem de veículos para esses anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Todas essas hierarquias que interpenetram o nosso mundo, mas que nós não podemos ver por questões vibracionais. Mas o importante é que nós somos separados desses anjos, arcanjos, querubins e serafins por questões vibracionais, mas eles estão presentes sempre. Estão sempre presentes e servindo a Deus. E como elo entre Deus e nós, para que nós atinjamos o nosso processo evolutivo adequado num determinado momento. Então, aí são as informações que eu poderia formar e enviar para a nossa Eliane Pontes, né? São informações bastante superficiais, porque esse conhecimento é muito profundo. Aliás, esse conhecimento é dito de uma forma assim, bastante específica para o mundo ocidental, né? Mas esse conhecimento vem do Egito, da Índia, isso percorre todas as civilizações, né? Aqui na civilização maia, asteca, Peru, todas essas civilizações têm essa ideia, né, da presença dos anjos, dos seres celestiais, que estão sempre trabalhando para a nossa evolução espiritual. Então, está para a nossa Eliane Pontes uma rápida explanação a respeito dos serafins, e como ela pediu, né? Muito bem? Então, vamos continuar aqui a nossa caminhada, né? Nós estávamos falando justamente do quietismo, né? Nós falamos aqui sobre o quietismo, né? Quietismo. Agora vamos ver aqui a definição justamente daqueles que seguem essa trilha evolutiva, né? Espiritual, chamado quietismo, né? Que são os quietistas. Seita religiosa fundada por um sacerdote espanhol chamado Molinos. Sua doutrina principal era que a contemplação, um estado interno de completo repouso e passividade, era a única prática religiosa possível e constituía a totalidade das práticas religiosas. Os quietistas eram os hatha yogis ocidentais e empregavam o tempo tratando-se de afastar a mente dos objetos dos sentidos. Esta prática generalizou-se na França e também no Oriente durante a primeira parte do século XIX. Então, esses quietistas tiveram uma importante, e têm uma importante função dentro de todo esse plano evolutivo, né? Muito bem. É claro que tudo isso aí, então, está relacionado com a transformação, a nossa transformação interna e a transformação dos níveis energéticos e vibracionais do nosso universo, que é o sistema solar, né? Dentro desse contexto todo, então, a doutrina secreta, através de Blavatsky, ela contempla um termo muito usado nos ensinamentos da ciência iniciática, chamado química oculta. Química oculta. É o título de uma obra notável, curiosíssima, baseada em observações feitas, mercê da sua faculdade de clarividência por Anne Besant, foi seguidora de Blavatsky, e de Leadbeater, dois seguidores de Blavatsky, né? Anne Besant e Leadbeater. Os autores publicam o resultado de suas observações e o oferecem à consideração dos experimentadores de laboratório, com a segurança de que, graças aos novos descobrimentos da química, os sábios oficiais corroborarão, cedo ou tarde, a divisibilidade da partícula da matéria, a qual, por acreditar indivisível, deram o nome de átomo e se convenceram, por experiência direta e observação pessoal, de que tal átomo é um sistema complexo dos verdadeiros átomos físicos, em maior ou menor número, e em diversa, porém harmônica disposição, segundo a natureza do corpo constituído. Então, a gente vê, então, que já vimos anteriormente, e sempre vemos, né, que o imanifestado cria o manifestado, que é a diversidade, mas não se divide, né? Deus projeta, se a gente pode chamar de consciência, a sua essência divina, mas ela não se divide, permanece íntegra,
cada partícula, cada mínima partícula atômica ou subatômica, o que seja, ou qualquer ser, tem justamente a unidade em si, a unidade da divindade superior. Né? Muito bem? Então, assim, o átomo químico deveria chamar-se com mais propriedade de elemento químico ou molécula elementar. A sua estrutura atômica, a peculiar ordenação dos átomos, os diversos corpos químicos devem suas respectivas propriedades. A ciência acadêmica vislumbra a verdade das observações clarividentes expostas na citada obra, sendo, por exemplo, que os químicos Ramsay e Travers descobriram analiticamente o metargon em 1898, 3 anos após ter sido observado por Bézin e Leadbeater. E, recentemente, o químico norte-americano Irving Langmuir apresentou à Academia da Ciência de Washington uma memória, onde afirma ter descoberto um átomo menor do que aquele que até então havia sido considerado como tal. A este átomo deu o nome de quantum. Veja bem, essa informação, olha que coisa impressionante, essa informação já é no século XIX. Isso, não estou falando do século XX. No século XX, houve uma grande revolução no processo do entendimento da química, da física, né? Mas ainda não o suficiente para o entendimento da estrutura geral do universo. O universo que falo, como a Blavatsky fala, é o nosso sistema solar. Mas é claro que nós vamos, evidentemente, com o tempo, abrangendo esses conhecimentos superiores através da expansão da concepção científica rumo à ciência iniciática das idades. Então, a química oculta, que hoje é oculta, a química que se diz oculta, que está oculta aos olhos dos cientistas, tornar-se-á a química vigente no mundo futuro. Né? Então, tudo que se fala, Blavatsky falava, o mestre falava, e outros mestres diziam e dizem, um dia será observado pela ciência acadêmica, inevitavelmente. Então, será uma grande transformação científica que a ciência deverá observar para ir se entrosando cada vez mais com essa química oculta, os conhecimentos superiores e assim por diante. Né? Então, isso é muito importante. Então, vamos seguindo aqui o estudo desses termos importantes citados por Blavatsky, né? Progressivamente, porque é importante o entendimento de todas essas definições. Um outro termo importante, né, em seguida, são os quinanes. Quinanes. Vamos ver os quinanes. O que são? Antiquíssima raça de gigantes, sobre as quais há inúmeras tradições, não só entre o povo, mas também na história da América Central. Quinanes, antiquíssima raça de gigantes. A ciência oculta ensina que a raça que precedeu nossa própria raça era de gigantes, cuja estatura foi gradualmente decrescendo até chegar à atual, após terem sido arrebatado da face da terra pelas águas do dilúvio Atlântico. Então, isso é muito importante esse conhecimento, que as raças que nos antecederam, citando, por exemplo, a Atlante e a Lemuriana, eram seres de enorme estatura, né? 3 metros, mais de 3 metros de altura. Inclusive, os lemurianos conviveram com os dinossauros, né? Que eram seres... Um dinossauro tem uma altura de um prédio de 4 andares, né? E tinha um comprimento de 15 metros, eram seres gigantescos. Mas os seres humanos também faziam contraparte, os seres humanos naquela época, né? Faziam contraparte porque eram seres gigantescos também, né? Seres gigantescos. Então, aí está essa definição dos quinanes, que é muito importante no entendimento da antropogênese, da cosmogênese, do segmento do nosso entendimento que nós estamos entendendo. Né? Com isso aí, nós entendemos, então, a questão da 5ª dimensão. No plano mental, desenvolve-se uma nova faculdade que permite ao homem perceber as 5 dimensões dos corpos. Nós estamos passando por esse mundo. Nós temos um setenário, constituído por um quaternário inferior e uma tríade superior. Quer dizer, é o setenário. Nós estamos passando para uma 5ª dimensão. Essa 5ª dimensão corresponde ao mental superior nosso, né? O material
pertence à tríade superior. É a quinta dimensão. Mas depois a humanidade deverá passar pela sexta dimensão e sétima dimensão. Isso é inevitável. Essas 7 dimensões, a sétima dimensão, deverá ser atingida, atingindo um oitavo ponto, que é a síntese de tudo, né? Então, nós estamos, nesse momento, definindo essa questão de dimensão, fazendo o traslado, trazendo a nossa passagem para a quinta dimensão. É claro que nós estamos ainda engatinhando. A nossa raça é a ariana, é a quinta raça-mãe. Então, esta quinta raça-mãe tem a missão de desenvolver cada vez mais a quinta dimensão. A quinta dimensão levará o planeta Terra à vivência no plano vital. É isso. Hoje nós vivemos no plano físico denso, mas anteriormente nós viemos da Lua. A Lua também albergava civilizações, animais e plantas, etc., que viviam justamente no plano vital. Houve, então, uma passagem para o plano físico mais denso, na Terra, e agora essa descida está sendo seguida por uma subida. Como Jesus fala, volta à casa do Pai. E justamente o nosso futuro já está acontecendo, é caminhar para a quinta dimensão. E percebam que, recentemente, a questão de 2 anos, 3 anos para cá, na internet, muitos trabalhos estão sendo feitos, muitas mensagens estão sendo realizadas, falando da quinta dimensão. Eu, pessoalmente, nunca vi tanta menção a respeito da quinta dimensão. Por que isso acontece? Nada acontece por acaso. Chegou o momento em que a humanidade deverá entender esse mecanismo de passagem para a quinta dimensão. Então, isso é muito importante, esse entendimento de todos nós. É claro que, para entender a quinta dimensão, é necessário que o ser humano entenda realmente a questão da sua natureza evolutiva, né? da natureza evolutiva. Muito bem. Aqui, agora nós vamos passar agora, vimos a primeira parte da nossa apresentação, não é isso? Agora nós vamos passar para a segunda parte, dando seguimento justamente a esse assunto que nós havíamos começado e tínhamos feito a suspensão, não é isso? Em um programa, num encontro anterior, que é justamente o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Vamos continuar agora continuar nesse assunto para darmos prosseguimento a esse estudo. Simbolismo arcaico das religiões do mundo. As histórias da doutrina, segundo o livro Zohar, da antiga Índia, né? Livro Zohar, lá está escrito: as histórias da doutrina são as suas vestes. O ignorante olha só o traje, isto é, o relato da doutrina, mas além nada a ver. O instruído não vê meramente a veste, mas o que está dentro. Aí está. Então, o ignorante só vê a veste. É isso. O que constitui o ser humano, a sua função orgânica, o seu trabalho na parte física, densa, mas o sábio, o instruído, ele vê aquilo que está por dentro da veste. Isso está escrito no Zohar, né? O instruído não vê meramente a veste, mas vê o que está dentro dessa veste. Agora, segundo Stromatês, Clemente de Alexandria, olha, existe a seguinte afirmação: os mistérios da fé não são para divulgá-los a todos. É preciso ocultar no mistério a sabedoria falada. É claro que todo esse conhecimento trazido pelos mestres para a face da Terra, e não tem nenhum conhecimento que não tenha uma origem divina, também dessas hierarquias que estão acima de nós, né? Hierarquicamente, vibracionalmente, né? É claro que esse mistério não só para divulgar para todos imediatamente. É preciso ocultar no mistério a sabedoria falada. Tanto que no Oriente sempre se disse, sempre se afirmou o seguinte: a verdade não pode ser escrita nem falada. A verdade não pode ser escrita nem falada.
A verdade tem que ser entendida pela consciência humana. Aí a questão do autoconhecimento, né? Como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, quer dizer, conhecereis o Deus que existe dentro de vocês, né? E entendendo o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos da nossa personalidade e podemos entender a divindade que existe dentro de nós. Então, nós nos libertamos de quem? De nós mesmos, né? Essa libertação que Jesus falava, ele falava de que tipo de libertação? A libertação de nós mesmos, das nossas limitações humanas. As doutrinas expostas na ciência iniciática são tão velhas quanto o mundo. O estudo que nós executamos tenta expressar a gênese e a história arcaica, segundo se ensina em certos centros asiáticos da doutrina esotérica. Elas têm de ser aceitas ou repelidas segundo o seu mérito, seja completo ou parcialmente, porém não antes de cuidadosamente comparadas aos correspondentes dogmas teológicos e teorias científicas modernas. Então, é claro que é necessário fazer com que essas ideias todas venham para o conhecimento objetivo, ou seja, para as teorias modernas. É necessário que isso ocorra, faz parte do processo evolutivo. Isso tem que ser tem que vir para o conhecimento no mundo objetivo, né? Para compreender o espírito da filosofia arcaica, é preciso assimilar o verdadeiro significado dos termos sati e asati, tão livremente usado no Rig Veda. É a chave da sabedoria ária. Chave da sabedoria ária, o que é? Da chave da sabedoria da quinta raça mãe, ariana, né? A chave da sabedoria. A sati não é a negação de sati. Sati significa a projeção no mundo material, né? E a religião, então, utiliza sati, né, como o termo satanás. O mecanismo religioso usa essa projeção que ocorre, chamado sati, para enveredar pela imaginação de que existe um satanás que está fora de nós, né? A sati não é só a negação de sati, nem tampouco o não existente, pois sati não é em si nem a existência nem o ser. Sati é o imutável, a raiz sempre presente, eterna e sem mudança, da qual e por meio, da qual procede tudo. Porém, é muito mais do que a força potencial na semente, que impele para frente o processo do desenvolvimento, que agora chama-se evolução. Tudo evolui no universo. Isso é básico. Tudo evolui no universo. O fundamento essencial do universo é esse, a evolução. Muito bem. É o que está constantemente transmutando-se, ainda que jamais se manifesta. Sati nasce de Asati, e Asati é engendrado por Sati, o movimento perpétuo num ciclo verdadeiramente. A doutrina de Haeckel, um estudioso, no tempo da HPB, né, que identifica a seidade com o não ser, apresenta o universo como um eterno, uma progressão eterna, né? É idêntica à filosofia Vedanta. Diz um estudioso chamado Max Müller que os Vedas são a verdadeira teogonia, né, isso, da raça ária. Então, Max Müller diz que realmente o estudo fundamental da divindade, de tudo que se possa imaginar, na raça ária, vem justamente dos Vedas, originados lá na antiga Índia, né? Enquanto a literatura de Hesíodo, esse sábio grego, é uma caricatura desfigurada da imagem original. Milhares de anos transcorrem entre os hinos do Rig Veda e a teogonia de Hesíodo. Assim é que os mitos gregos não são já a linguagem simbólica primitiva dos iniciados, discípulos dos hierofantes deuses, os sacrificadores divinos antigos que, desfigurados pela distância e carregados com a exuberante fantasia humana profana, aparecem agora como imagens de estrelas em movimento, em rápidas ondas que se movem.
a questão do trabalho atual do ser humano é uma tentativa, isso é fundamental para o ser humano, a tentativa para provar que a escritura arcaica foi compilada por iniciados. A escritura arcaica foi compilada por iniciados. E esses iniciados fizeram essas compilações antigas não por sua própria cabeça, mas serviram de veículos para a consciência divina. Né? Os mistérios da vida e da morte foram sondados pelas grandes mentes mestras da antiguidade. E se foram conservados no silêncio e em segredo, é porque esses problemas formavam parte dos mistérios sagrados, que permaneciam incompreensíveis para a maioria dos homens, como ainda são agora. Então, esse trabalho inicial aqui que nós estamos fazendo a respeito do simbolismo arcaico das religiões do mundo, vão indicando que todos esses conhecimentos, vindo do mundo arcaico, né, provém de uma fonte original, que é a divindade. O homem não cria nada. Isso. Realmente o homem não cria nada. O homem é apenas, o ser humano é apenas veículo desses conhecimentos superiores. E a questão toda é nos tornarmos cada vez mais veículos mais apropriados para fazer essa veiculação com o conhecimento superior dos universos. Né? Então, é muito importante esse entendimento desse simbolismo arcaico das religiões para ver que tudo tem uma origem, nada acontece por acaso. E, mais do que nunca, todo esse simbolismo constante das diversas civilizações parte de um mesmo ponto, evidentemente, né? E são muito semelhantes. Se nós estudarmos a Índia, o Egito, várias as civilizações nórdicas na Europa, ou as civilizações antigas da América, né? América Central e América do Sul, né? Incas, astecas, etc., né? Nós vemos que são muito semelhantes. Por que são muito semelhantes? Porque têm uma origem comum. Isso é muito importante. Isso na eubiose, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos dá uma visão muito importante a respeito dessa origem comum de todo esse conhecimento. Nada está ao léu, nada está jogado por acaso. Tudo se interpenetra, tudo tem ligação, tudo tem uma conexão através do tempo e do espaço ao qual nós estamos vinculados. Né? Então, essa aí foi uma parte inicial desse estudo do simbolismo arcaico das religiões do mundo, que é um assunto muito importante e muito profundo, né? Merece a nossa profunda meditação para entendermos. Nós vamos depois continuarmos esse estudo nas próximas reuniões, falando sobre Adão, né? Adame, né? Todo esse simbolismo relacionado ao povoário, depois os santos dos santos e a sua degradação, e assim por diante, vamos falando sobre o mito dos anjos caídos em seus vários aspectos, os anjos caídos, né? Falamos dos anjos, né? Vamos falar sobre os anjos caídos, qual é o significado disso. Tudo isso nas próximas reuniões. Então, está lançando aí um programa extenso de estudo para todos, para aqueles que querem se aprofundar nesse magnífico conhecimento da ciência iniciática das idades. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para o prosseguimento agora, na terceira parte do nosso encontro, referente às perguntas. As pessoas podem perguntar, podem expor as suas opiniões, podem, inclusive, divergir, porque a divergência faz parte também do processo. Na ciência inicial das idades, não é só concordar. Nosso mestre diz, cada um deve ler, estudar, meditar e tirar as suas próprias conclusões. Isso é fundamental. Muito bom, professor. E a gente que estuda bastante, a gente percebe que todas as histórias, né, de todas as civilizações, elas têm uma semelhança, né? É como se todos realmente partissem do mesmo princípio, né? De uma coisa, de um conhecimento único. E isso é muito interessante, né, professor? E tudo. Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. E linkando isso, cada um está no seu processo de evolução, e
E parece que todas as civilizações chegaram mais ou menos no mesmo ponto, né? As civilizações, elas vão ocorrendo, é isso, e vão terminando, né? A civilização egípcia teve o seu apogeu e terminou como ciência, como a civilização inicial. O Egito existe hoje, né? Mas não se faz mais o que se fazia anteriormente, né? A Índia existe hoje, lá da Índia, né? Mas não tem aquele potencial de realização como tinha nos tempos da antiga Índia, né? Aquilo já foi arrefecido. E hoje o processo todo está no Ocidente. É isso? Isso o nosso mestre nos indica. O processo de transformação da humanidade está contido no Ocidente. Não é que o Ocidente é melhor do que o Oriente, ou que seja, não. Está no Ocidente. Mas nós vemos que isso aí não acontece por acaso. É isso? Isso faz parte da evolução da mônada na face da Terra, que aqui na Eubiose o nosso mestre denomina justamente o itinerário de Ió. Itinerário de Ió, né? Que vai do Oriente para o Ocidente e de Norte para Sul, no planeta Terra. Então, tudo se intercomunica. Agora, é claro que nós devemos considerar que existem momentos, e isso não é incomum, em que esses conhecimentos profundos são degenerados. São degenerados. A gente sabe que, na maioria das vezes, as religiões degeneram esses conhecimentos. Isso aconteceu no Egito, aconteceu no budismo, aconteceu aqui no mundo ocidental, no cristianismo, né? Em vários pontos, né? A degeneração do conhecimento anterior. Né? Agora, é claro que a lei provê justamente o desmonte, não o extermínio, o desmonte dessas estruturas para substituir por novas estruturas. É isso? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A transformação é inevitável. Então, é por isso que a gente vê a derrocada das civilizações. Mas essa derrocada das civilizações, da Lemúria, da Atlântida e assim por diante, inclusive do Egito também, isso faz parte, é pertinente ao processo da evolução, de transformação da humanidade rumo a um novo estado de consciência. Mas tudo está dentro de um plano universal e a gente segue uma lei justa e perfeita. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Antes de passar para as perguntas, quero só deixar um recado aí para os que estão acompanhando, né? Que não esqueçam de deixar o like no vídeo, né? Coloca ali, aperta ali o joinha no link da transmissão, seja agora ao vivo, ou seja, posteriormente, caso você esteja vendo esse vídeo aqui gravado, né? Aí no nosso canal. Do mesmo modo, faça a inscrição, né, no canal, caso ainda não seja inscrito, né? O professor acabou de dar aí um roteiro de atividades que teremos ainda aqui no Conexão. Então, temos aqui muita atividade, assim como já tivemos, né? Recentemente fizemos aí completamos 100 episódios, né? Então, assim, tem muito material no próprio canal ainda, que você pode fazer os seus estudos, fazer as suas pesquisas, lembrando sempre que o material com abordagem autoral, né, assim, com análise do professor, exclusiva, né, digamos, feita aqui no Conexão, no projeto Iniciação. Então, para quem gosta desse assunto, manda esse link para um colega, para um amigo, para uma pessoa, e aperta aí o sininho para receber as notificações e ficar atualizados das nossas próximas atividades, né? E deixe também um comentário aqui embaixo, né? Seja aqui ao vivo, se o professor não conseguir responder, por uma questão de tempo, né? Todas as perguntas, elas são devidamente respondidas. Aí nós tivemos aí um tema, né, que foi abordado no encontro anterior, que rendeu um assunto interessante, né, professor? Então, o professor sempre procura responder de forma oportuna todos os questionamentos. Então, fica aí o nosso pedido. É isso, Carlos, vamos lá. Vamos lá. Esse barulho é aí, Gilberto? É um grilo?
é um grilo, exatamente. Ele tá participando, ele está Ele está empolgado. participando da live. Tá, é aqui, exatamente. O grilo tem Deus dentro dele, né? A Tem. divindade está presente no grilo. A gente, às vezes, não pode desprezar. Um grilo tem a divindade dentro dele. Uma minhoca, é tudo divino, né? É um grilo falante. É verdade. Ele vai, essa consciência que está no grilo vai peregrinando pelo universo e atingindo níveis cada vez maiores, né? De entendimento. Muito bom, muito bom. O professor, a Cleonice Pompilho, Arqueologia, ela pergunta, ela faz uma colocação. Professor, Serafim e Serafes é a mesma hierarquia? Veja bem, as hierarquias elas estão conectadas através de ligações muito profundas, né? E exercem atividades de conexão com o planeta Terra, trazendo informações, trazendo ensinamentos, né? Então, aí seria necessário fazer ver a que fonte está se referindo de Serafim e Serapis, né? Mas nós vamos ver isso proximamente. Eu não poderia agora examinar exatamente aqui, porque o assunto é muito vasto, né? Mas vamos verificar isso e responder a nossa irmã. Fica em pendência esse assunto. Muito bom, professor. O pessoal O som falando. da natureza é lindo. O som da natureza é lindo. O grilo está lá falando da sua maneira, né? É um ser que está evoluindo. E a gente que estava falando, né, professor? A gente que estava falando que tudo evolui, né? E tudo começa com o som, né? O som do universo e tudo mais. O som da natureza tem uma harmonia que faz um bem para o nosso corpo, para a nossa alma, não tem? O som é algo fundamental na existência do universo, né? Tanto que a gente diz que o Moisés, no início, né, do Gênesis, ele fala assim, e Deus disse. Deus disse. Então, a criação de Deus criou tudo através do som. O som tem esse potencial da criação. Veja, isso aí não é só Moisés, isso vem do Egito, vem da Índia, né? Isso vem de Atlântida, né? O poder do som, né? Aliás, entre os nossos índios também, né? Os índios nossos, veja, o nome do Deus dos nossos indígenas, que vem da tradição da Atlântida, né? O Deus chama-se Tupã. Tupã. Se a gente for analisar na linguagem indígena, tu significa o quê? Som. E pan é o que significa no português, geral, né? Pan-americano. Quando a gente põe a palavra pan, a gente diz que é universal. Então, Tupã é o som universal. É fantástico. Na linguagem indígena tupi, Tupã significa o som universal. Não é maravilhoso? Agora, de onde vem esse conhecimento? Dos indígenas? Não, vem de Atlântida. Os indígenas mantêm esse conhecimento, né? E vamos. O importante, por isso que eu digo, o importante é fazer com que essa cultura indígena se mantenha permanente, né? A gente tem que proteger essa cultura porque tem muita coisa importante, né? Muito bom. E ao longo das civilizações, a gente percebe, né, que a humanidade busca, né, também, né, produzir som, né, professor, como uma forma de se sentir bem, uma festa, e também como um compasso de guerra, de luta, não é? Exatamente. Por exemplo, toda mãe sabe que para fazer um bebezinho dormir, ela canta, não é verdade? A mamãezinha não faz isso? O que a mãezinha faz para o bebezinho adormecer? Ele está agitado, ela vai cantando, aquele som vai penetrando, ele vai adormecendo, ele vai descansando, né? A mãe, intuitivamente, toda mãezinha sabe qual o som adequado para fazer o seu bebê ficar tranquilo, né? A mãe natureza. Porque ser mãe na face da Terra é ser veículo da mãe universal. Então,
que intuitivamente ela sabe do poder do som, E, aliás, existe hoje na ciência a musicoterapia, né? Existe especialistas nessa questão, a musicoterapia. Então, certos distúrbios ou problemas emocionais podem ser tratados através de sons, da música, né? Então, isso é muito importante, esse estudo, né? Dos sons. É interessante essa colocação que o senhor fez em relação à mãe e à criança, porque muita criança se acalma só em ouvir a voz da mãe, né? Exatamente, exatamente. E os animais também, né? Os animais também, o som do que nós emitimos, né? Então, eles seguem, eles entendem essa relação do som, né? Isso é muito importante nessa questão toda, né? E o senhor me fez lembrar uma coisa interessante. Em fazenda, a gente percebe, professor, que um bezerro, quando ele se perde, só de ele fazer o som dele, a mãe também repete e ele vai atrás. Exatamente. É muito interessante, né? No Não som. só, não só com bezerro, mas com cabrito, é uma coisa assim muito interessante isso. E a Eliana Pontes, ela coloca, e Deus é o verbo, né, professor? E além disso, nós temos uma coisa importante. Por exemplo, nós temos uma coisa muito importante. O cão, ele não só ouve os sons que nós ouvimos, mas os sons que nós não conseguimos ouvir. Ultrassom ele consegue ouvir. Inclusive, quem cuida de cães sabe que existe um apito. Eu já tinha um desse apito, mas depois sumiu. Um apito que eu apitava e não fazia som, mas o cão ouvia. O cão ouve. Um ultrassom que o cão ouve. Então, o cão, ele tem uma capacidade de ouvir sons que nós não conseguimos ouvir, né? Isso é muito importante. E a Eliana Pontes coloca, e Deus é o verbo, professor. É o verbo divino, por isso que fala, Deus é o verbo, né? O verbo divino, por que é o verbo? É justamente o som, né? E voltando à questão, professor, dos serafins, a gente vê ao longo da história, né, que algumas pessoas conseguiram enxergar serafins, não só Moisés, como São Francisco também. Isso daí é para fortalecer que a pessoa está no caminho do bem, professor? Está no caminho da missão de Deus? É claro, à medida que o indivíduo vai desenvolver as suas potencialidades espirituais, ela vai tendo a capacidade de ver coisas superiores, né? Vibrações superiores. Né? O nosso mestre ensinava nisso, né? Que no projeto de iniciação há um alargamento da possibilidade perceptiva de sons, cores e assim por diante. Né? Não é que, veja bem, eu vou deixar bem claro, não é que o processo de iniciação visa isso. Não é isso. Não é que a gente vai seguir o caminho da iniciação para ver coisa, ouvir coisa. Não é assim. O objetivo não é isso. O objetivo da iniciação é o autoconhecimento. Mas à medida que o autoconhecimento vai acontecendo, a pessoa vai tendo a possibilidade de ter percepções hiperfísicas de sons, cores e assim por diante. Né? Tem muitos alunos de escola iniciática, né, na eubiose, que relatam esse fato. Que depois que entraram na eubiose, eles começaram a ter percepções, não é isso? Certas percepções hiperfísicas. Isso faz parte da coisa, né? Essas percepções, né? Faz parte do processo evolutivo, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Né? E a gente sabe também de alguns artistas, professor, que consegue sentir o cheiro do som, sentir o aroma da cor, né? A cor também parece que emite uma linguagem, alguma coisa. O universo, a gente tem ainda, a humanidade tem muita coisa ainda para assimilar, né? Tem muita coisa, né? Nós estamos, por exemplo, nós estamos agora desenvolvendo na raça ariana o sentido do olfato, né? Não é o sentido do olfato do cheiro, não é o cheiro, é o olfato no sentido iniciático. Perceber coisas hiperdimensionais através do olfato, ou seja, uma percepção superior. Isso nós estamos desenvolvendo no nosso caminho. Os animais
E irracionalmente, sem a mente, eles têm essa percepção. Né? Um cão, por exemplo, ele segue o faro, mas as pessoas imaginam que ele segue o cheiro, que o processo dele é o cheiro. Não é o cheiro. Ele percebe as emanações do mundo interfísico, do vital, do astral. Então, ele percebe essas coisas. Né? Ele consegue seguir uma trilha, consegue encontrar pessoas. Né? Não se usa isso. Quer se encontrar uma pessoa, pega uma roupa da pessoa, faz o cão cheirar, e o cão vai atrás, pelo cheiro, ele vai localiza a pessoa. Se a pessoa está desaparecida ou aconteceu alguma coisa, né? O cheiro, cheirando a roupa, ele vai e localiza a pessoa. Não é que ele sentiu o cheiro da roupa, ele sentiu aquilo que ficou na roupa, a vibração da roupa que ficou na pessoa. A nossa roupa fica com a nossa vibração. Veja, a nossa roupa, o sapato, tudo que nós usamos fica impregnado com a nossa vibração. Isso é muito importante, esse entendimento. Tudo que nós usamos fica impregnado com a nossa vibração. E o cachorro sente. Ele vai pelo faro, ele pode encontrar pessoas desaparecidas, simplesmente cheirando a roupa da pessoa, ele vai atrás, por caminhos hiperfísicos, ele localiza a pessoa. A gente vai desenvolvendo conhecimento, estado de consciência, a gente vai já assimilando, professor, coisas ligadas ao sexto sentido, né? É interessante a gente observar na natureza, que nem o senhor colocou nos animais também, que tem essa percepção de alguma coisa a mais, né? Tem algo a mais, exatamente, tem. Tudo tem uma explicação. Os animais se comunicam através dos sons, né? Dos sons. O som é muito permanente nos animais, na sua comunicação, né? Os animais não falam, não expressam em palavras, em sílabas, né? Mas os sons são muito importantes, né? E tem sons agressivos, sons mais calmos, o animal se identifica através do som com o seu estado vibratório, né? E será que a gente vai conseguir esse desenvolvimento de poder se interagir melhor com tudo isso, inclusive com os animais? Mas nós já estamos a caminho disso. A nossa percepção está se sutilizando. Veja, viemos da Lemúria, depois da Atlântida, e agora estamos indo para aqui. A Lemúria é terceira dimensão. A Atlântida é quarta dimensão. A raça ariana é quinta dimensão. Nós estamos ainda no início desse desenvolvimento. Não final, tem um vasto caminhar pela frente da quinta dimensão. E vamos começar a perceber fatos que estão além do físico, está no hiperfísico. E futuramente a Terra, aqueles que habitarem a Terra no futuro ainda muito distante, não habitarão a Terra mais no plano físico denso, habitará a Terra no plano vital inicialmente. Depois habitará a Terra no plano astral. Depois a Terra vai passar, a evolução do ser humano vai passar por mundo mental, não é verdade? Então, inclusive, isso propicia também que a Terra se modifique fisicamente sem que haja uma destruição dessas civilizações que vivem no hiperfísico, né? A Terra vai passar por transformações físicas muito importantes, físicas densas, né? Isso na Eubiose tem conhecimento disso. Transformações físicas densas, né? Do físico, muito importantes. Mas no futuro, essas transformações que vão ocorrer no plano físico não vai alterar aqueles seres que estarão vivendo aqui nos planos hiperfísicos. Tanto no Sol. O Sol tem vida. Existem seres, não falamos de seres de hierarquia, o Sol existem seres de hierarquia que habitam o Sol. O Sol é uma fornalha, né? Gigantesca, né? Dá para ter vida orgânica? Não dá. Mas seres que estão num plano superior, hierarquia, podem permanecer lá de uma forma tranquila, né? E não são atingidos por aquela fornalha, né? Isso é em outro plano, né? Em outros planos. E de que maneira esses seres que estão habitando lá no Sol, eles estão interagindo com a gente? Eles interagem permanentemente. Aliás, teve um sábio grego, que agora eu não me lembro o nome do sábio grego, né? Até depois eu posso pesquisar para lembrar. Esse sábio grego diz que existe uma interação entre o Sol e a Terra, né? O Sol e a Terra, né?
E Jacó também viu a escada de Jacó, né? Ele não viu a escada de Jacó? Anjos descendo e subindo, né? O Jacó teve essa visão, anjos descendo e subindo, né? Olha só, ele viu as dimensões hiperfísicas, seres subindo e descendo desse processo evolutivo, né? Então, existe essa interação profunda, né? Não só no Sol, mas outros sóis também, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que o nosso Sol, o nosso sistema solar, gira ao redor de Sírius, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. Mas nosso mestre ensinou que não é só o sistema solar, mas 6 sistemas solares giram ao redor de Sírius. E ele nos ensinou que Sírius é justamente uma estrela que tem entidade de uma evolução espiritual que a gente nem pode imaginar. Sírius é uma coisa extraordinária. A evolução espiritual que existe naqueles seres angelicais, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Habitando Sírius, né? Então, o universo é todo habitado, né? Independentemente das condições físicas do universo, se é quente, se é frio, não. Aí depende do estado de vibração do indivíduo, ele fica dentro do seu estado de vibração e não recebe atuações que sejam devastadoras que possam ocorrer no mundo físico denso, né? Muito bom, professor. Eu vou agora passar os recados e... Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Então, eu quero passar o recado para vocês da nossa roda de conversa que tem aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira, às 20h40. E nesta terça-feira, dia 28 de maio de 2024, sempre no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa terá como tema Ciência, Tecnologia e Eubiose. Essa é a parte 2. O palestrante é o Vladimir Ballesteros, ele é empresário, escritor, pesquisador, aqui de São Paulo, e membro, né, da série interna da Eubiose. Ele vai abordar os seguintes assuntos: as recentes descobertas da ciência por meio de tecnologias avançadas, que proporcionam importantes evidências de que vão ao encontro dos anais arcaicos e da filosofia eubiótica. Então, é muito interessante porque engloba muita coisa. A tecnologia conseguindo atingir os anais arcaicos que realmente fazem parte da filosofia eubiótica. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Terça-feira agora, 28 de maio, no mesmo horário, às 20h40. Depois eu queria falar uma coisa. Tá. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas, ele tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. O endereço, para quem estiver passando por São Lourenço, está aqui, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o telefone WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o telefone é 99756-6874, e o endereço no Instagram está aí, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filiais no Departamento Eubiose Distrito Federal, Brasília, e também aqui 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. E a campanha lá para... Aqui é a contribuição Henrique José de Souza, né? E a gente ainda continua com a campanha lá do Sul. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Não, aqui é o da caravana. A campanha do Rio Grande do Sul está aqui. É muita informação. Então, a gente continua aí com a campanha, né? SOS Rio Grande do Sul, muita gente ajudando, uma solidariedade muito grande. Tá, aqui embaixo está o PIX Raiz, né? A Diretoria Social da Sociedade Brasileira de Eubiose, membros de Porto Alegre e Caçapava,
os membros dos departamentos, né, das representações de Porto Alegre e Caçapava do Sul se unem pela campanha SOS Rio Grande do Sul. Então, os recursos para a cesta básica, água, material de higiene, etc., que vão ser encaminhados para lá, pode ser também feito através de PIX, que a raiz é o e-mail, social@eubiose.com.br. Então, vai para a Sociedade Brasileira de Eubiose, no CNPJ 24826-166, e ao contrário, 20. Então, nós temos irmãos de representações lá no Sul, né? Então, a gente, em parceria com eles, a gente está fazendo essa campanha. Professor, era isso. O senhor queria falar alguma coisa? A nosso irmão Cleonice Pompilho, arqueologia, né? Ela falou assim, Serafim e Serapis é a mesma hierarquia. Eu não sei se ela está afirmando ou se está fazendo uma pergunta, né? Não sei. Então, aí... Bom, mas podemos dizer o seguinte, que os serafins são seres celestiais descritos por Isaías. Já falamos de Isaías, né? Então, os serafins do Antigo Testamento também. No Testamento. E na Cabalá também existe referência aos serafins, né? Que constituem um grupo de poderes angélicos atribuídos a esses seres. Né? Aí tem Serapis, olha que importante. Serapis é um grande deus solar do Egito. Agora já vamos para o Egito. Serapis, Egito. Hein? Um grande deus solar que substituiu Osíris no culto popular, em honra do qual se cantavam as 7 vogais. Em muitas de suas representações surgia como uma serpente, um dragão de sabedoria. Serapis era o deus maior do Egito durante os primeiros séculos do cristianismo. Então, veja bem, mesma coisa, hein? Egito, Antigo Testamento, as mesmas referências. Né? Então, é claro que existe uma correlação entre serafim e serapis. Eu não posso dizer se é a mesma coisa, mas existe uma correlação que a gente vê na história da humanidade, né? Através das várias civilizações. Né? É como o senhor falou, né, professor? Tudo tem uma correlação, né? E essa correlação egípcia, né, dos serafins, ele tem uma relação, inclusive com a mitologia grega, eu estava vendo aqui agora. Tem, exatamente. Tudo se conecta. Porque se conecta porque vem de uma mesma fonte, né? Tudo vem de uma mesma fonte, isso é importante. Né? Então, professora, a gente já está finalizando o tempo, né, de 1h30. Eu queria agradecer a todos, agradecer pela participação e agradecer ao senhor, né, por nos proporcionar um encontro de sabedoria e iniciática, né? Obrigado, professor, obrigado pela participação de todos e desejar um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa. E até o próximo encontro, próximo sábado. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, deixar boa noite a todos, que estão um bom domingo, né? E bom final de semana para todo mundo. Nos vemos aí no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartilha, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, nos prestigiando. Foi uma honra e uma felicidade muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos. E vamos continuar sábado que vem, e às terças-feiras também. E, finalizando, eu digo, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.